Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Olá, colegas e mestres, estamos aqui para mais um episódio do Baiana Cast, o videocast da Escola Baiana de Comunicação, que vai ao ar toda segunda-feira aqui na TV Quiriburê, às 18 horas. Hoje vamos dar início a um novo tema, que é a comunicação e o meio ambiente. Nesse momento em que muito se fala sobre isso, em que problemas climáticos têm afetado não só o nosso país, como todo mundo, e no nosso país, nos últimos dias, temos vivido problemas seríssimos lá com os amigos gaúchos lá no Rio Grande do Sul. Bom, quando a gente está tratando de meio ambiente, o primeiro tema que acredito que seja pertinente tratar é de sustentabilidade. E como sempre faço, vou aqui tentar conceituar um pouco a sustentabilidade para quando a gente tratar desse assunto, obviamente, todo mundo já ter uma boa ciência do que está acontecendo. Primeiro, chama a atenção que sustentabilidade é entendida nesse ambiente corporativo, né, como um fator estratégico. Acho que isso daí é uma coisa dada, né? Todo mundo sabe que as empresas entendem esse ambiente da sustentabilidade como um fator estratégico para a sobrevivência dos seus negócios. Só que é bem mais que um princípio de gestão ou até uma onda, né, de conceitos abstratos, como a gente tem visto muito se espalhando por aí. Representa um conjunto de valores e práticas que deve ser incorporado ao posicionamento estratégico das empresas e das organizações para definir posturas, permear relações e orientar escolhas. Um outro tema que precisamos tratar é o desenvolvimento sustentável, porque a sustentabilidade é a base, mas para se desenvolver é preciso que as organizações e empresas se desenvolvam com base nessa sustentabilidade. Então, em relação à sustentabilidade, eu queria trazer aqui, né, os pilares da sustentabilidade, que são conhecidos como Triple Bottom Line, que são 3 pilares importantes da sustentabilidade. Quando tratamos do Triple Bottom Line, estamos tratando, na realidade, de 3 dimensões estratégicas: da dimensão social, da dimensão ambiental e da dimensão econômica, entendendo que cada uma dessas dimensões, então, vai gerar objetivos específicos, ou seja, objetivos sociais, objetivos econômicos e objetivos ambientais. Os objetivos econômicos estão ligados ao crescimento, ao valor para os acionistas, à eficiência e à inovação. Já os objetivos sociais, ao empoderamento e equidade, a questão da inclusão social, da identidade cultural e também do desenvolvimento institucional. Quando estamos falando de objetivos ambientais nesse entorno, estamos falando então de ecossistema, de preservação de ecossistemas, de clima, de biodiversidade e, sobretudo, de capacitação técnica para lidar com esse processo. Assim como as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que vai estar relacionada com objetivos específicos para cada uma delas, nós temos também, do ponto de vista da comunicação, 3 pilares importantes, que é o pilar da informação, que é o pilar da mudança
e que é o pilar do processo em si. Esses 3 pilares, por sua vez, estão relacionados com as 3 fases da comunicação no âmbito do meio ambiente, que vamos tratar com mais profundidade no próximo episódio. Mas já deixo aqui para vocês, nesse momento, para vocês já entenderem o que a gente terá pela frente, a relação desses 3 pilares com as fases da comunicação e meio ambiente. Vamos ver. Eu falei que o primeiro pilar é o pilar da informação. Quando a gente está falando do pilar da informação, a gente está falando diretamente da fase da comunicação da sustentabilidade, que a gente vai tratar de uma forma bem mais aprofundada um pouco mais para frente. Mas para vocês terem uma ideia, a abrangência dessa fase é ligada àquela comunicação sobre o que a empresa ou organização faz, como ela faz e por que faz. Ou seja, busca criar empatia com os públicos de relacionamento. O segundo pilar, que é o pilar da mudança, a gente vai ver que é o pilar que vai estar relacionado com a fase da comunicação para a sustentabilidade. E a sua abrangência é a comunicação com os objetivos de dialogar, mobilizar e educar os diversos públicos de relacionamento da organização. O terceiro e último pilar é aquele pilar que está relacionado com o processo e, por sua vez, com a sustentabilidade da comunicação. A sua abrangência é a incorporação da sustentabilidade nos processos e nas práticas de comunicação corporativa ou organizacional. É importante a gente perceber que nessas 3 fases, existe um processo evolutivo da comunicação para a sustentabilidade. Perceba que primeiro vem a comunicação da sustentabilidade. Evoluindo, passamos para a comunicação para a sustentabilidade. Para chegar então na sustentabilidade da comunicação, que é o próprio processo de comunicação ser sustentável. Ainda falando do conceito de sustentabilidade, é importante a gente entender que esse conceito passa pelo entendimento de um processo, que começa com a ação de monitorar, ou seja, de estudar a influência na reputação e monitorar a performance da organização nos temas de sustentabilidade. É preciso também entender a segunda etapa desse processo, que diz respeito a reportar, ou seja, gerir conteúdos, coletar, editar, estruturar e distribuir informações. Temos ainda uma terceira etapa desse processo, que diz respeito ao posicionamento, ou seja, a se posicionar. E aí a gente está falando de conceituar, focalizar e traçar estratégia de mensagens-chaves. O que são então mensagens-chaves? Aquelas mensagens que têm a ver com o seu posicionamento, que tem a ver com aquilo que a organização representa dentro dessa estrutura. Obviamente que quando a gente está falando de uma organização que tem uma relação direta com o meio ambiente, ou seja, o seu trabalho é extrativista, é relacionado ao próprio meio ambiente, obviamente que essa organização tem uma relação muito maior. Então, a gente aqui tem um nível de posicionamento e mensagens-chaves que tem a ver com essa proximidade. Mas se, por exemplo, a sua organização é como o caso da nossa, que não tem essa relação direta, Nós somos uma escola, nós trabalhamos com a educação, mas é importante também nos engajarmos nesse processo da sustentabilidade. Então, a nossa mensagem-chave
tem ter relação com esse engajamento, mas com esse envolvimento indireto. Isso é muito importante. Mas é importante também entendermos a quarta etapa dessa fase, que é a fase exatamente do engajamento, como eu acabei de falar aqui, né? Que tem a ver com fomentar o relacionamento, catalisar o diálogo e facilitar o engajamento com os seus públicos estratégicos. Isso é importante. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui nesse videocast de hoje, nesse episódio de hoje, é exatamente buscando esse engajamento dos nossos públicos com essa temática que é tão importante. E a quinta e a última etapa que compõe esse processo de sustentabilidade, que vai então dar conta desse conceito que é tão importante, é o transformar, contribuir para a cultura de sustentabilidade dentro e fora da organização. Então, isso é algo importantíssimo que a gente entenda para a gente iniciar a temática sobre comunicação e meio ambiente, que a gente vai encerrar nesse primeiro episódio. No próximo episódio, a gente vai falar especificamente já de comunicação e os processos de comunicação, né, que a gente vai ter diretos com o meio ambiente e também, claro, tendo como base a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Te convido para segunda-feira estar aqui comigo novamente às 18 horas para a gente discutir comunicação e meio ambiente. Aguardo você segunda às 18. Grande abraço, conto com a sua audiência. Baiana Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação.